Convoco a secretária vereadora Juliana Fraga para fazer verificação de presença. Estão presentes os vereadores Ciborgue, Zé Luiz, Lino Bispo, Wagner Balieiro, Flávia Carvalho, Juliana Fraga, Robertinho da Padaria e Esdras Andrade. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 47ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos temas regimentais a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, com a palavra o líder de governo, José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais e também servidores desta casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos constantes da pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Solicito ainda a inclusão para a leitura de 5 processos. Processo 52.3/2020, cujo projeto de lei 195/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo. Para a leitura também o processo 52.14/2020, projeto de lei 196/2020, de autoria Poder Executivo. Processo 52.15/2020, projeto de lei 197/2020, autoria Poder Executivo. Processo 52.16/2020, projeto de lei 198/2020, autoria vereador Sérgio Camargo. E também o processo 52.20/2020, projeto de lei 199/2020, de autoria vereadora Amélia Naomi. E solicito para a inclusão para a votação de 2 processos de autoria do Poder Executivo. O processo 52.14/2020, projeto de lei 196/2020, e o processo 52.15/2020, projeto de lei 197/2020, de autoria do Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O Wagner tem que falar. Aprovado por unanimidade, senhor presidente. Eu quero deixar registrado aqui para o final da sessão, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Valdinei Rodrigues, conhecido como Ney Rodrigues, é o pai do nosso colega vereador Marcão da Academia, que nos deixou nessa terça-feira. E também da senhora Emília de Souza Rodrigues, avó da servidora Luana. E também do Luiz Davi Floriano, é o controlador de serviço de informação ao cidadão. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, quero registrar, lamentar os meus sentimentos ao vereador Marcão. Na terça-feira, na sessão, antes de iniciar a sessão, até conversei com o vereador, perguntando de como é que estava a perseguição de um radialista contra ele. Aí ele até se expressou, né? Tinha feito o vídeo, quando foi, acho que na terça-feira, rodou o vídeo que o vereador Marcão fez com a família dele, mas nós temos aqui, eu ouvi os 3, quinta, sexta, né, a rádio escuta aqui que a Câmara tem, e na segunda e na terça. Tem 4 rádios escuta que nós temos aí, do radialista, né, que resolveu perseguir o vereador Marcão, né, o ex-radialista, perseguindo ele. E hoje, até fui checar aqui com a assessoria nossa, qual foi a fala do radialista ontem e hoje. Aí hoje ele está no silêncio. Não fala de vereador, não fala da Câmara, não fala de ninguém. Eu espero que ele tenha
lembre sempre do prejuízo, né, que infelizmente levou a pessoa né, que é tão dedicado ao filho, né? Se a gente fala do Marcão, a gente lembra do pai dele. E todos esses ataques pessoais que foram feitos na rádio atingiu ele e muito, né? Então, quero aqui me solidarizar ao vereador Marcão, aos seus familiares, mas quero aqui registrar que o cara de pau do radialista que fez a perseguição dele toda semana, hoje e ontem estão em silêncio, né? Mas fizeram e tenho clareza, né? Porque não foi à toa que o vereador fez o vídeo na própria terça-feira. Fez o vídeo com a família, com o pai, com a mãe, e aí à noite, infelizmente, né, veio e infartou. Então, todos os meus sentimentos, mas registrar aqui que tem um responsável que perseguiu e persegue, por uma questão interna e pessoal, o vereador Marcão, né, da academia. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, eu quero, na noite de hoje, estar cumprimentando os profissionais da educação, que hoje é dia dos profissionais da educação, cumprimentar todos aqueles que trabalham para o desenvolvimento educacional da nossa cidade, do nosso Brasil, deixar aqui o meu cumprimento a eles. E quero também, senhor presidente, seguindo essa fala que a vereadora fez, eu recordo-me, eu ainda tinha o meu pai vivo na época, quantas vezes o jornalista Antônio Leite fez o meu pai chorar em casa, porque tecia comentários infundados sobre a minha pessoa. Você quer atingir o pai, você fala do filho. Então é lamentável a situação que a gente vem vivendo, e a gente tem ouvido, sim, com frequência, uma perseguição pessoal. Isso, um jornalista, um profissional, não pode levar as coisas pelo lado pessoal. Tem que fazer o jornalismo independente. Não quero aqui, de repente, acusar que esse comentário foi quem levou o pai do Marcão a óbito. Mas chateia muito. Não temos ideia do que pode ter acontecido com o sistema nervoso de um homem de 70 anos. Ver alguém massacrar o seu filho o tempo todo, isso é lamentável. Eu acho que não pode continuar essas coisas acontecendo. Tem que haver mais responsabilidade, tem que haver mais compromisso com o jornalismo. Não pode se fazer um negócio desse. Então é lamentável. Eu quero aqui deixar a minha solidariedade ao vereador Marcão, que tinha o senhor Claudinei como a pessoa principal na sua vida, né? E quem não tem o seu pai como um herói, como alguém que está do lado, e infelizmente houve essa fatalidade. Mas repudio aqui esse comportamento, essa atitude de que alguns profissionais acabam fazendo para se beneficiar, para ter audiência, não sei, mas isso é falta de respeito com o ser humano. Com a palavra, o vereador Maninho, 100%. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu também venho aqui me solidarizar com esse ocorrido aí, o pai do Marcão, o Ney Inácio, uma pessoa que a gente tinha muita carisma, muita admiração, e lamentável, né? E a gente fica triste, porque um dia antes o Marcão tinha feito, acompanhei pelas redes sociais, que ele tinha feito uma gravação junto com toda a família dele, junto com a esposa, filho, os 2 filhos, o pai dele, a mãe dele. E dá para a gente ver na imagem a tristeza da família. E a gente fica vendo assim, o ser humano, às vezes tem uma rádio, está lá para poder falar o que quer, mas a pessoa tem que pensar bem uma coisa. Às vezes o ser humano ou ele pode abençoar a pessoa, ou ele pode amaldiçoar uma pessoa. Então, que esse radialista possa fazer uma reflexão e ver que
o que pode ter feito isso aí. Eu, por várias vezes, já sofri muitas críticas. A gente sabe que abala a família. Eu tenho pai, meu pai tem 82 anos, a minha mamãe tem 80 anos. E a gente vê como que ficam tristes quando falam mal do filho. Falou mal do filho, com certeza os pais se sentem como se fosse com eles. Então que Deus abençoe, dê um bom lugar para o pai do Marcão, que Deus conforte o coração do Marcão, dê forças para ele nesse momento difícil, e que esse radialista repense aí bem, faça uma reflexão, se valeu a pena toda essa perseguição, todas essas coisas que foi feita aí com o nosso nobre colega Marcão. Obrigado, senhor presidente. Peço ao vereador Wagner Balheiro que faça para a gente a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao processo 31.580/2020, projeto de lei 121/2020, autoria vereador José Luiz. Fica a Prefeitura Municipal de São José dos Campos autorizada a isentar os veículos elétricos compartilhados do pagamento de Zona Azul. Comissão de Justiça, rito urgente, termo de prazo para votação, 8/9/2020. Processo número 4919/2020, projeto de lei 185, autoria vereador Wagner Balheiro, denomina a praça localizada entre as ruas Roberto Romeu Nogueira e a Tenente Coronel José Antônio Marques e a Avenida José de Rezende, no Jardim Sul, de Praça Capitão Francisco Jesus da Paz. Comissão de Justiça, rito ordinário, termo de prazo de emenda, 20 de agosto de 2020. Processo 4920/2020, projeto de lei 186/2020, autoria vereador Wagner Balheiro, denomina a praça localizada na confluência das ruas Raul Franco Martins e Edésio José de Melo, na Vila São Benedito, de Praça João de Fátima Tavares Serra, Gringo. Comissão de Justiça, rito ordinário, termo de prazo de emendas, 20/8/2020. Processo 4928/2020, projeto de lei 187/2020, autoria de Lermando Dié de Alvarenga. Denomina a viela que interliga a rua Yoshikatsu e Ida à Rua das Chácaras, no residencial Sol Nascente de Viela Luísa Silvestre Porto. Comissão de Justiça, rito ordinário, termo prazo de emendas, 20 de agosto de 2020. Processo 5128/2020, projeto de lei 188/2020, autoria Poder Executivo. Altera a lei número 9.647, de 20 de dezembro de 2017, que dispõe sobre as normas gerais para a permissão do serviço de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel táxi. Comissões de Justiça, Transportes, rito urgente, término do prazo de emenda, 13 de agosto de 2020. Processo 5176/2020, projeto de lei 190/2020, autoria vereador Dilermando Dié de Alvarenga. Autoriza o Poder Executivo a instituir a Secretaria Municipal de Atenção e Respeito ao Idoso, CEMID, e permite o remanejamento de cargos através de decreto para não haver aumento de despesas. Comissões de Justiça e Economia, rito ordinário, termo do prazo de emendas, 20 de agosto de 2020. Processo 5204/2020, projeto de lei 191/2020, autoria vereador José Luiz. Denomina a rua projetada 1 no loteamento Recanto do Caetê, de rua José de Alencar Araújo. Comissão de Justiça, rito ordinário, termo prazo de emenda, 20 de agosto de 2020. Processo 5206/2020, projeto de lei 192/2020, autoria vereador Walter Hayashi. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos o centenário do Mercado Municipal, a ser comemorado no ano de 2021. Comissão de Justiça, rito ordinário, termo prazo de emendas, 20 de agosto de 2020. Processo 5207/2020, projeto de lei 193/2020, autoria vereador Walter Hayashi. Autoriza o Poder Executivo a instituir parcerias com a iniciativa privada na disponibilização de sanitários químicos em feiras livres e eventos similares. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, termo prazo de emenda, 20 de agosto de 2020. Processo 5208/2020, projeto de lei 194/2020, autoria vereador Zé Luiz. Denomina a praça localizada entre a rua Aracaju, rua Manaus e rua Recife, na Vila Terezinha, de Praça Juarez de Souza Freitas. Comissão de Justiça, rito ordinário, termo prazo de emendas, 20 de agosto de 2020. Retificando aqui, senhor presidente. Primeiro processo aqui, veto total de aposto pelo Poder Executivo ao processo 3580/2020, do projeto de lei 121, de autoria do vereador José Luiz.
Projetos que estão sendo incluídos agora para leitura. Processo 5213/2020, projeto de lei 195/2020, autoria vereador Sérgio Camargo. Dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes alimentícios para o consumo humano, nas condições que especifica. Comissões Justiça, Economia e Promoção Social, rito ordinário, termo prazo de emendas, 20 de agosto de 2020. Processo 5214/2020, projeto de lei 196/2020, autoria Poder Executivo. Altera a lei 10.121, de 22 de maio de 2020, que autoriza o município a conceder em caráter emergencial e excepcional a antecipação do pagamento aos prestadores de serviços credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para ministrar oficinas nos termos do respectivo edital de credenciamento número 2/SASC/2018. Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social, rito urgente, término prazo para emendas, 13 de agosto de 2020. Processo 5215/2020, projeto de lei 197/2020, autoria Poder Executivo. Altera a lei 10.101, de 24 de abril de 2020, que autoriza o município a conceder em caráter emergencial e excepcional o adiantamento de parte do auxílio concedido por meio do programa Atleta Cidadão e aos beneficiados pela lei 4.598, de 4 de julho de 1994, e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Esportes, termo rito urgente, termo prazo de emendas, 13 de agosto de 2020. Processo 5216/2020, projeto de lei 198/2020, autoria vereador Sérgio Camargo. Dispõe sobre a liberdade de escolha dos pais entre aulas presenciais ou à distância, no âmbito do município de São José dos Campos, durante o período de enfrentamento da pandemia do coronavírus Covid-19. Comissões Justiça, Economia e Educação, rito ordinário, término prazo de emendas, 20 de agosto de 2020. Processo 5220/2020, projeto de lei 199/2020, autoria vereadora Amélia Naomi. Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a estabelecer prioridade de matrícula para as vagas de período integral nas unidades de creche do município aos filhos de mães trabalhadoras. Comissões Justiça, Educação, rito ordinário, término do prazo de emenda, 20 de agosto de 2020. Gostaria só de registrar que o pedido verbal do vereador José Dimas foi aprovado por unanimidade. Suspendemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Passaremos à votação dos processos constantes da ordem do dia. Em discussão, o processo 5214/2020, projeto de lei 196/2020, de autoria do Poder Executivo. Não há inscrito. Informo aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emendas. Consulto aos vereadores se abre mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Em condições de votação. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão do processo 5215/2020, projeto de lei 197/2020, autoria do Poder Executivo. Não havendo ninguém inscrito, informo aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emendas. Consulto os vereadores se abre mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Em condições de votação. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permanecem em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Justificativa de votação, o vereador professor Calazans Camargo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Nós votamos aqui mais um mês aí de apoio aos bolsistas dos programas esportivos permanentes de São José dos Campos, das comissões técnicas e atletas. É um socorro de emergência, né?
Esperamos que a cidade continue avançando na flexibilização. Nossa prefeitura está bastante empenhada nas ações para que a gente possa minimizar os efeitos aí da pandemia. Obviamente que, enquanto não surgiu uma vacina, a gente não tem uma vida próxima do normal, né? Mas são ações necessárias nesse momento de dificuldade, é o que é possível ser feito, né? Esperamos que a cidade avançando, à medida que avance, as atividades esportivas, as atividades vão se retomando e nós possamos normalizar a situação deste grupo de bolsistas dos programas permanentes. Justificativa de votação, vereadora Juliana Fraga. Então, eu votei também favorável, inclusive abri mão do prazo de emenda do parecer, mas quero aqui lamentar que veio o projeto de auxílio aos atletas, aos oficineiros, mas para os professores eventuais, para os transportadores de banho escolar, não veio e parece que não vai vir. Então, é lamentável, apesar de, para alguns, a gente também não consegue entender, porque para alguns tem o auxílio e para outros deixaram de ter. Justificativa de voto, vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, nós abrimos mão do prazo de emenda, votamos favoráveis, apesar de insistentemente falarmos aqui da necessidade de que esses empréstimos deveriam ser auxílios, a exemplo de outros municípios, a legislação permite isso. Então, tanto para os oficineiros, como para o pessoal do Atleta Cidadão, da área de esportes, poderia ser trabalhada uma ideia de auxílio. E, além disso, lamentar que, novamente, nós temos transportadores escolares, professores eventuais que estão ficando de fora e estão passando uma situação de extrema dificuldade com essa crise, e não há um motivo para a prefeitura se ausentar de ajudar essas categorias. Justificativa de voto, vereador José Dimas. Senhor presidente, eu também gostaria de justificar o nosso voto e o voto da bancada, mas eu, de modo especial, quero agradecer a bancada do PT, que abriu mão do prazo de emenda, teria por direito, né, legal, regimental, esperar, até o vereador José Luiz também, esperar um pouco mais. Mas, e também a Flávia, obrigado, por entender que tanto os atletas, o programa Atleta Cidadão e os oficineiros têm esse adiantamento, né? E vai ser muito útil, uma vez que já estamos no prazo aí bem em cima. Então, obrigado pelos vereadores que abriram mão do prazo de emenda para facilitar a aprovação desse projeto. Obrigado. Justificativa de voto, vereador Ciborgue, do Cidadania. Como acordado, o nosso presidente, o Robertinho da Padaria, a nossa bancada também abriu mão para que votasse esse excelente projeto. Quero aqui, cadê o Leandro Rai, que está aqui acompanhando, solicitou para que a Cidadania abrisse mão e amplamente nós estamos a favor e esperamos que não haverá necessidade, né, nos próximos meses. Esperamos isso, para que a nossa cidade possa caminhar voltando às atividades. É isso que a gente espera. Que não precise dos próximos meses, que a gente possa votar novamente esse projeto. Em votação, justificativa de voto, vereador Juvenil Silvério. Presidente, eu queria só registrar esta ação, né, que foi feita para esses profissionais. Vale a pena esse registro, vereador José Dimas, porque gostaríamos muito que fosse todas as categorias contempladas. Mas existe algumas situações que nos impedem, do ponto de vista legal, jurídico, né? Mas eu repito aqui, tudo aquilo que é possível se fazer, esse governo está fazendo em benefício das pessoas. Claro, tem situações que não é possível, né? Nós temos impedimentos legais. Mas parabenizar a todos os vereadores que abriram mão do prazo de emenda para que pelo menos essas categorias possam ser contempladas com esse benefício. Em votação, a tramitação do substitutivo
Número 1, de autoria do vereador Roberto do Eleve, ao processo 5649-2019. Processo 9649-2019, projeto de lei 296-2019, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Tramitação aprovada por unanimidade. Peço ao vereador Wagner que faça a leitura da nova propositura para a ciência dos senhores vereadores. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao processo número 9649 de 2019, projeto de lei 296-2019, autoria vereador Roberto do Eleven. Denomina a Escola Municipal de Ensino Fundamental, EMF, localizada na rua Pedra do Sol, sem número, bairro Santa Hermínia, de Escola Municipal de Ensino Fundamental, EMF, professora Terezinha Araújo. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo de emenda, 20 de agosto de 2020. Em discussão, o processo 1682-2020, projeto de lei 43-2020, autoria do vereador Ciborgue, inscrito para falar no processo. Encaminhamento de votação. Presidente, esse projeto, vereadores, boa noite, público presente que nos assiste também, esse projeto que vai ser votado agora, a gente está solicitando para instituir no calendário oficial de São José dos Campos o fim de semana do encontro aquaparalímpico, a ser comemorado em dezembro de 2020. Então a gente pede o apoio de todos os vereadores. Nós temos aqui um ofício do Comitê Paralímpico Brasileiro solicitando o evento que poderá acontecer em São José dos Campos no mês de dezembro. Uma etapa do encontro aquaparalímpico, passando a ser a 12ª cidade sede a fazer parte do calendário oficial desse comitê. E nós já conversamos na Secretaria de Esportes, quero agradecer ao secretário Paulo, agradecer também ao Instituto Athlon, que tem colaborado bastante para que a gente possa, São José dos Campos, ser uma cidade parceira. Então aqui tem um documento do CPB, né, o evento organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, solicitando que a gente fizesse esse pedido para a nossa cidade aqui. Então, gostaria que todos os vereadores votassem a favor, porque será um evento muito importante para São José dos Campos em dezembro. Muito obrigado, presidente. Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 279-2020, projeto de lei 52-2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Não há inscrito para falar no processo. Passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 3577-2020, projeto de lei 119-2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, inscrito para falar no processo. Senhor presidente, apenas para registrar esse processo, que peço aí a todos os vereadores que possam votar de forma unânime, fazendo então uma honraria, denominando a praça localizada na Avenida 1 do loteamento Floresta, de Praça Antônio Carlos Batista. Vale o registro: Antônio Carlos Batista, mineiro, nasceu em 22 de abril de 1956, em um pequeno povoado de Pouso Alto. De família humilde, trabalhou desde pequeno nas lavouras de café, com o almejo então de prosperar na vida. E ainda jovem mudou-se para São José dos Campos, no qual já se ouvia falar pelas terras altas da Mantiqueira. Era um sonho que ele tinha vir para cá, né? De uma cidade acolhedora e em constante crescimento,
nas décadas de 70 e 80, trabalhou então na Alpargatas, e aqui construiu família, casou-se com a dona Margarida, teve 4 filhos. Então, foi essa a vinda desse jovem para cá, casando e fazendo história aqui em São José dos Campos. Teve experiências também em outras empresas da região, vindo a falecer em 26 de janeiro de 2014, aos 57 anos, deixando esposa, filhos e filhas. Nós queremos, nesse momento, render homenagem ao senhor Antônio Carlos Batista, merecedor, obviamente, dessa homenagem, mas, mais do que isso, deixar na história de São José dos Campos, gravado aqui em São José dos Campos, o nome de Carlos Batista, Antônio Carlos Batista, que vai ficar gravado na história de São José dos Campos. Parabéns à família, muito obrigado por permitir que eu possa fazer essa homenagem ao pai de vocês, que Deus abençoe a todos. Passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, a emenda. Vereadores favoráveis que permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 3783-2020, projeto de lei 130-2020, de autoria do vereador Roberto do Eleve. Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos à discussão do processo 4860-2020, projeto de lei 179-2020, de autoria do vereador Ciborgue. Inscrito para falar no processo. Já. Presidente, permita remover a máscara aqui, que a gente já foi higienizado aqui, então a gente tem essa disposição aqui. Então, quero agradecer aos colaboradores da Câmara Municipal pela higienização aqui nos microfones antes. Esse projeto que vai ser votado agora é uma denominação de uma área de esportes, uma área verde, uma área pública, classificada como sistema de lazer, uma área verde, com academia ao ar livre, que fica lá no Urbanova, na Avenida Xiximo e Fume. Eu gostaria, se possível, pudesse colocar a foto do homenageado. O seu Levi Gonçalves, o presidente deve conhecer ele, vários vereadores aqui. O seu Levi, apaixonado pelo São José Esporte Clube, um torcedor que todos os jogos da Águia estava ali na cadeira, abaixo da Rádio Clube, a rádio, ele ficava ali com o seu radinho ouvindo o jogo, né? Então, a gente solicita aqui, apresentando esse projeto de lei, para agraciar com uma justa homenagem o senhor Levi Gonçalves, nosso grande amigo e um dos moradores mais antigos do Urbanova, que faleceu no dia 3 de maio de 2020, vítima de um infarto, aos 83 anos de idade. O seu Levi foi um funcionário do DCTA e do ITA, onde estudou, tendo sido casado com a senhora, a nossa artista plástica, a Lia Shirley, 2 filhos, o Luiz Marcelo e a Márcia Cristina. O seu Levi, ele teve uma grande atuação em diversas diretorias do Residencial Eldorado, lá no Urbanova, onde ocupou as posições de destaque, sendo como presidente, vice-presidente, tesoureiro. Ele passou em todos os cargos lá nos condomínios do Urbanova, né?
e por ter sido também um dos grandes pessoas que batalharam bastante quando a gente foi fechar os condomínios e as leis de zoneamento lá do Urbanova. E o seu Levi, uma pessoa muito... Ele ajudava muito também a comunidade da nossa paróquia, a paróquia Santo Agostinho lá do Urbanova, nas festas juninas. Também colaborava bastante, uma pessoa que sempre ali nas áreas verdes, ali, então ele tinha um amor. E essa foto que está ao fundo é uma foto que nós vamos fazer uma visita ali perto da área onde acontece os fluxos ali do Alphaville, né? Então eu gostaria que pedir o apoio dos vereadores para que a gente pudesse denominar a área da academia ao ar livre, aquela área verde ali, na Avenida Xixi-Mifume, de área Levi Gonçalves. Meu muito obrigado. E o seu Levi Gonçalves era um esportista, uma pessoa muito sincera, apaixonada ali pelo bairro, ajudava muito a comunidade ali, uma pessoa que o que você precisasse, não tinha hora com ele. Eu fui na casa dele várias vezes, debater a respeito de projetos, melhorias ali para a região, bem antes mesmo de estar como vereador aqui. Então quero assim um carinho muito que a comunidade tinha com ele ali. Muito obrigado, eu quero agradecer a família por permitir que a gente possa fazer essa homenagem. Obrigado, presidente e vereadores. Informo aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de emendas. Consulto os vereadores se abrem mão do prazo deste prazo. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Em condições de votação. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ou os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora, então, justificativa de votação, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, só aproveitando aqui o momento, acabei de receber agora uma notícia, acho que todos também, de que amanhã, possivelmente, São José dos Campos e região vá para a fase amarela, né? Mas não é isso, presidente, que eu queria falar aqui, né? Quero falar das 4.089 pessoas que foram recuperadas na questão do Covid no município, parabenizar as equipes de saúde que trabalham muito, mas muito forte para salvar vidas. E eu posso dizer, senhor presidente, eu sei quanto vale uma vida, porque o senhor sabe, eu perdi o meu irmão para o Covid, e 4.089 vidas recuperadas em São José dos Campos, para nós, é um grande orgulho. Deus abençoe aí aos profissionais de saúde, principalmente, Deus preserve o coração dessas pessoas e a força de viver. Obrigado, presidente. Tomara, viu, vereador? Tomara que, né, realmente há bom senso do nosso governador do estado, da nossa juíza da cidade, né? Porque a gente trabalha tanto, quando fala a gente, a Câmara trabalha tanto, né? A Prefeitura trabalha tanto na questão da pandemia, tantos investimentos que foram feitos em conjunto, todos os trabalhos, os vereadores, o prefeito, enfim. E a gente ser penalizado por cidades vizinhas. Então, realmente, é lamentável. Tomara que haja bom senso, de fato, do nosso aí governador dessa vez, né? Que nós temos condições de estar na faixa amarela, fase amarela. É inscrito para falar no grande expediente, pelo tempo regimental de 25 minutos, vereadora Juliana Fraga. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Hoje eu não poderia deixar de falar, porque hoje se comemora, não sei se é bem essa palavra, mas hoje é o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Essa lei foi sancionada em 2014 pela presidenta Dilma e compreende-se profissionais da educação, os professores, as merendeiras, as estagiárias, as diretoras, orientadoras, os educadores, os agentes educadores, as ADIs e os secretários. E isso é fato, não existe uma cidade, um estado, um país onde há uma educação de qualidade
que não se valorizam os profissionais da educação. Não existe, impossível, né? Pode ter uma educação boazinha, mas se não tiver um olhar voltado para os profissionais da educação, aqueles que estão no dia a dia dentro da escola, aqueles que estão ali junto com as crianças, que planejam, que fazem toda a dinâmica da escola acontecer, se não houver esse olhar, não há uma educação de qualidade. E eu queria fazer um recorte desse momento que nós estamos passando, de pandemia, apesar das falas, né, a gente escuta que a gente torce quanto pior, melhor. Mentira. Mentira. Desde março nós temos apontado e temos feito vários apontamentos, várias sugestões, várias propostas, né, que a gente entende ser melhor, e não só porque a gente entende ser o melhor, porque a gente viu exemplos em outras cidades, mas a direção e a orientação do gestor é outra. Mas não é disso que eu vou falar. Eu quero falar sobre os profissionais de educação, que nesse momento de pandemia não é diferente do restante da época. Os profissionais de educação foram atacados, desvalorizados, difamados pelo próprio gestor da cidade. Infelizmente, quero enfatizar aqui que se a educação de São José dos Campos é uma educação de qualidade, é por causa dos profissionais que estão dentro da escola. É por causa dos profissionais que estão ali no dia a dia, que infelizmente foram obrigados, em momento de pandemia, retornarem à escola sem necessidade. E aí todos os profissionais de educação, né? As merendeiras, por exemplo, as que estão ainda, que são concursadas, que são da prefeitura, tiveram que voltar para a escola para contar as marmitas. Veja, foram apenas para contar as marmitas e auxiliarem alguma coisa ou outra dentro da cozinha. Porque a maioria das escolas já está terceirizada a merenda. Então, as merendeiras que estão ainda trabalhando foram contar as marmitas. As estagiárias, olha só, as estagiárias de educação, futuras professores, né, futuras profissionais da educação que estarão com os nossos alunos, foram dispensadas logo no começo da pandemia pelo gestor. Foram mandadas embora, praticamente. Se não fosse um processo judicial que ordenou, né, para que elas retornassem à escola, elas teriam, logo no começo da pandemia, teriam sido afastadas sem direito a nada. E aí, quando tiveram que retornar, mesmo toda aquela questão de ficar em casa, né, da quarentena, o gestor da cidade, o prefeito Felício Ramute do PSDB, fez com que elas retornassem para a escola, para nada. Para nada. Não teve formação, não tinha aluno, não tinha atividade, simplesmente voltaram para a escola e começaram a entregar marmita a partir das 11. Das 7 às 11 elas não tinham o que fazer. Caçava assunto, mas não tinha o que fazer. E às 11 horas começavam a entregar marmita. Olha a valorização que a nossa cidade tem, o nosso olhar de valorização que esse prefeito, não a cidade, que esse prefeito e aqueles que estão com ele têm para os nossos profissionais, os futuros profissionais da educação, né, as professoras, futuras professoras. E as agentes educadoras e as ADIs, do mesmo caminho. Elas estão indo para auxiliar os professores, tiveram que retornar para a escola para auxiliar os professores. Geralmente as ADIs e as agentes educadoras, elas vão para auxiliar com os alunos, com as crianças, no dia a dia. Elas tiveram que retornar para a escola para auxiliar os professores nas atividades. Mas veja bem, nem os professores conseguem fazer as atividades direito na escola. Não tem internet suficiente, eles têm que fazer em casa. Ou seja, as ADIs, as agentes educadoras, estão ociosas também. E aí, voltaram para a escola sem necessidade, partindo das agentes educadoras, né, da categoria, que fosse dada formação, que usasse o ProDesenho que a gente votou aqui, que foi votado aqui nessa casa, para uma formação para as ADIs, para as agentes educadoras que não estão tendo formação, que entram para trabalhar com as crianças, e aí entram vários profissionais de várias áreas, porque não são diretamente ligados à educação, e não tem nenhuma formação para trabalhar com as crianças. Então, esse momento poderia ser dado formação, mas nem isso foi. Nem isso foi. E aí, ali, além dessa formação, elas
solicitam, e é uma solicitação antiga das ADIs, das agentes educadoras, às 6 horas, né, a redução da carga horária para 6 horas de trabalho. Né, que esse governo também nenhum olhar nesse sentido, e infelizmente é um pleito antigo da categoria. Para quem trabalha 8 horas direto com criança sabe que é bem pesado e tem condições, em outras cidades teve condições de reduzir a carga horária. O corpo administrativo, que compreende a orientadora, as diretoras e a secretaria, elas também foram, lógico, foram obrigadas a retornar para a escola, não podendo contestar diretamente, né, porque tem as retaliações, tem as perseguições, e estão, por incrível que pareça, adoecendo. Eu encontrei esses dias uma orientadora, ela não sabia ela não me reconheceu, eu estava de máscara, eu estava no hospital, e ela estava lá com infecção urinária. E eu, puxando conversa, ela estava com infecção urinária porque ela está evitando de usar o banheiro da escola, porque ela sabe como é esse cuidado com a limpeza, sabe que tem muito uso. Então, a preocupação é de não usar o banheiro por conta de contaminação. Então, imagina, se a orientadora está assim, imagina os professores, eu fico imaginando os alunos quando retornarão, né? Quando retornarem. E, além disso, eu quero aqui falar por várias diretores e orientadoras, principalmente da educação infantil, que elas têm uma solicitação muito concreta. Nós temos aqui em São José dos Campos escolas grandes de educação infantil, escolas que têm 500 crianças, até mais. Como tem também no ensino fundamental, com a mesma quantidade de alunos. Só que no ensino fundamental, as escolas têm o corpo administrativo, uma diretora, uma vice-diretora, uma orientadora pedagógica e uma orientadora educacional. E na educação infantil, mesmo tendo a mesma quantidade de alunos, de crianças, mesmo tendo uma grande quantidade de funcionários, professores, porque daí aumenta professores, auxiliares, estagiários, agentes educadoras, fora outros funcionários da escola, na educação infantil só tem a diretora e a orientadora pedagógica. Então, há uma necessidade urgente de olhar para os profissionais, por corpo administrativo, principalmente da educação infantil, e ajeitar e fazer um arranjo nessa questão administrativa, porque, de fato, sobrecarrega tanto a diretora quanto a orientadora, porque é uma grande quantidade de crianças, sendo que na educação, no ensino fundamental, escolas até que às vezes têm menos, têm esse quadro mais ampliado. Enfim, para finalizar o dia dos profissionais de educação, eu quero falar dos professores, que aí tanto os efetivos quanto os eventuais, nessa cidade foram os mais desvalorizados. Os efetivos voltaram para a escola, como eu já falei, voltaram para a escola, não tendo a estrutura necessária para preparar as aulas, fazendo com que tenham que fazer tudo de novo, ou seja, perdem tempo na escola porque têm que fazer as suas aulas e planejar as suas aulas em casa, porque não há internet, não há estrutura suficiente para prepararem nas escolas. Além das professoras efetivas, o prefeito, agora no mês de julho, mandou embora as professoras PDs da Fundas. Ou seja, que olhar é esse de valorização para a educação? Que olhar é esse para os profissionais de educação? Foram mandadas embora, né? Rescindiu o contrato das PDs da Fundas. E as eventuais nem se fala, né? As eventuais do nosso município simplesmente receberam 2 meses um empréstimo, um pequeno empréstimo, e a partir de julho não receberam mais nada. Né? E além de não terem podido solicitar o auxílio emergencial do governo federal. Ou seja, o prefeito simplesmente não respondeu, não explicou, virou as costas para essas profissionais que auxilia tanto, que ajuda tanto o município, que faz um grande trabalho com as nossas crianças, né, e que estão ali
praticamente o ano inteiro entre uma escola e outra. Além de, eu quero deixar aqui registrado, que as professoras eventuais têm uma solicitação também antiga, que é ao auxílio no transporte, porque elas vão de escola em escola, às vezes vão substituir outros professores, outros profissionais, substituem agentes educadoras de escola para escola e não tem nenhum auxílio de transporte. Então, eu quero deixar registrado aqui também que é uma solicitação das professoras eventuais. Enfim, para completar e para fechar esse dia, amanhã, na verdade isso vai acontecer amanhã, vai ter o dia de luto e luta, que é em favor da valorização dos profissionais da educação, da saúde e luto por todas as pessoas que, infelizmente, por conta dessa doença, por conta desse vírus, faleceram. E luta para que haja um olhar mais sensível e mais humano do nosso gestor, né, para os profissionais e para as pessoas da nossa cidade. Que, infelizmente, apesar do discurso de que está tendo um grande investimento, nós vimos e continuamos vendo que, na verdade, há uma virada de costas mesmo, né? Há um olhar desumano, né, para as pessoas que estão sofrendo com essa pandemia. Obrigada e boa noite, senhor presidente. Próximo inscrito para falar no tempo regimental, de 25 minutos, vereador José Dimas, pelo grande expediente. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pelas mídias sociais. Eu não usarei todo o tempo que me cabe pelo regimento, só apenas, senhor presidente, se pega mais abelha com uma gota de mel do que um barril de vinagre. Você chama mais abelhas com uma gota apenas de mel do que um barril de vinagre. É dolorido. Mas enquanto os cães ladram, a carruagem passa. A primeira frase é de Santo Antão, a segunda é de Santo Agostinho. Enquanto a carruagem passa, os cães ladram. É assim que acontece. Quero dar os parabéns ao grande gestor, corajoso, que sabe e tem a responsabilidade de dizer que a sua grande obra é zerar a fila nas escolas das creches. Então, parabéns ao nosso prefeito Felício Ramute, eu que nasci aqui em São José dos Campos, sou muito grato a essa cidade. E gratidão, senhor presidente, é uma coisa que atrai a gratidão. Um abismo atrai outro abismo, isso é bíblico. Quem mais reclama, menos faz. Parabéns ao prefeito Felício, 75 mil crianças estavam na fila e agora seus pais, suas mamães, poderão ter os seus filhos na creche. Aliás, eu não vi alguém reclamar das escolas municipais, aliás, elogios atrás de elogios. A população de São José dos Campos sabe que uma educação no começo da vida de uma criança é tão importante. Por isso, essa grande maior obra do nosso prefeito. Nosso prefeito não está preocupado em dar coisas, oferecer coisas, mas a formação, e aqui eu quero parabenizar os professores, a Cristina De Angeli, que é a nossa secretária, e vários profissionais de carreira que estão lá, trabalhando, dando duro. Então, parabéns também àquelas empresas, aquelas OS também que têm uma parceria, um convênio com a prefeitura. Mas quero também lembrar a prefeitura um olhar às escolas particulares. São mais de 90 escolas em nossa cidade, vereador Cyborg, que passam por dificuldade.
Talvez muitos professores das escolas particulares queriam estar agora indo trabalhar nas escolas públicas, porque estão perdendo emprego. Muitas escolas estão fechando, principalmente aquelas escolas particulares que atendem as crianças de 0 a 4 anos, cuja educação não é obrigatória. Não tem o regime de obrigatoriedade. E os pais estão deixando. Então, tem muitas escolas passando dificuldade. Mas há a possibilidade de contratar, por parte da prefeitura, algumas vagas para, quem sabe, apoiar essas escolas particulares. Hoje eu estive visitando uma escola desta lá no Vista Verde, uma escola Emanuel Kant, vereador José Luiz, um filósofo ponderado, mediador, unificador, forte. Então quero, mais uma vez, parabenizar a Prefeitura de São José dos Campos, que tem uma educação exemplo, uma educação que todo mundo quer colocar o seu filho lá, que todos os munícipes merecem, que tem índice bom, e o prefeito não está preocupado em dar coisas, como quem sabe um kit apenas, um kit escolar, mas a gente quer ver os filhos aprendendo desde criança, a ter a oportunidade de pensar por si, de julgar por si e ser dono do seu futuro, e não deixar ninguém dominá-lo ou mesmo tomar decisões por essas pessoas. Então, um povo educado, um povo consciente, é um povo sabido e sabe que na vida a gente não consegue nada no grito, na raça, mas com trabalho, com empenho, com dedicação. Parabéns aos profissionais de educação que têm essa perspicácia, que têm essa sabedoria de trabalhar, dar duro e ensinar as crianças que na vida nada acontece de graça. Existem as dificuldades, existem os limites e é preciso ser superados. Então, mais uma vez, a fila das creches de São José dos Campos, nesse momento, está zerado. Virão outros, porque em São José dos Campos nascem, em média, 500 crianças, só no hospital municipal, 500 partos por dia, aliás, por mês. Por mês, 500 por mês. 500 por mês. Só de Covid morreram quantos? 300? 400? Veja só a média. Nós temos muitas crianças nascendo. Precisa uma educação, precisa ter um olhar de um gestor para deixar as crianças bem direcionadas, bem educadas, bem formadas, tá ok? Uma parte ao vereador Ciborgue. Vereador José Dimas, fico feliz quando o líder do governo vai a esse microfone e comenta a respeito da educação de São José dos Campos. E fico mais feliz em saber que, permita tirar aqui, fico mais feliz ainda em saber que a secretária Cristine, junto com seus técnicos, tem se reunido e tem se preocupado com as pessoas e os filhos de nossos amigos que estão removendo o vereador Juvenil, vereadora Dulce Rita, estão tirando os filhos das escolas particulares e estão solicitando vagas para as escolas públicas. E vai aumentar. E a Cristine está fazendo um estudo com isso para preparar a nossa educação municipal. Então a gente fica feliz em saber que hoje eu conversei com a secretária, e a secretária assim muito tranquila, sabe, vereador? Eu fico feliz em saber que a nossa educação de São José dos Campos ela vai continuar tirando nota 10, porque sempre a educação municipal de nossa cidade foi nota 10 e continuará sendo. Então quero aqui parabenizar que o senhor falou a respeito das escolas, então é importante a gente falar a respeito disso e relatar que estão, sim, já pensando no pós-pandemia. Então, meu muito obrigado a essa gestão. Ok, vereador Ciborgue, lembrando mais uma vez que as escolas particulares merecem também, nesse momento, vereador, um olhar muito especial, principalmente aquelas, são empresas, estão fechando empresas. Profissionais da educação, esses sim, estão passando por dia de luto. Quem tem o seu emprego e seu salário, passa por dificuldade também.
mas quisera, muitos desses que estão nas escolas particulares, estar também numa escola pública, mesmo que vá lá, e às vezes não tem aluno, porque professor não depende só de ser professor com aluno. Já dizia Piaget, né? Se ensina muito mais por aquilo que não se fala, por aquilo que você fala. Exemplo, dedicação, maneira de vida, atitudes, você ensina muito mais. E eu quero agradecer o meu pai, que não foi à sala de aula, não teve aprendizado formal, mas me ensinou muita coisa. Principalmente a perceber que vale a pena você olhar o lado bom da coisa. Vale a pena você ver as coisas boas e positivas. Vale a pena você gastar tempo com aquilo que é bom. Se você acostumar em ver defeito em tudo e a olhar defeito em tudo, você vai criando uma atitude negativa, e o Brasil tem muito disso, muita gente não consegue ver as coisas boas e treinam seus olhos para ver as coisas negativas. E o mais triste, quando não consegue nem perceber em si mesmo algo de bom, algo de positivo. Mas, como a pessoa não tem, como às vezes, o que adianta você querer ensinar alguma coisa se a pessoa ela já está convicta que ela está certa? Vamos aprendendo. Como dizia Piaget, aprender dói, crescer dói. É um desafio. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Falou, vereador José Dimas. Passaremos agora, então, a 1 minuto de silêncio, a meu pedido, pelo falecimento do senhor Valdinei Rodrigues, bem conhecido como Ney Rodrigues, o pai do vereador Marcão da Academia, a senhora Emília de Souza Rodrigues e também Luiz Davi Floriano. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.